E o ciclo de 4 anos do Bitcoin morreu. E se você pensa que o topo desse ciclo foi US$ 126.000, possivelmente você está do lado errado. Eu vou trazer para você aqui essa teoria que está ganhando cada vez mais força nos últimos meses dentro do mercado cripto e vou também explicar para você o porquê que eu estou ficando bastante convencido desta teoria. Além disso, vou mostrar nesse vídeo as possíveis datas de gatilho de movimentos explosivos que o Bitcoin pode fazer ainda no ano de 2026. Se você curte análise abrangente e transparente a respeito do Bitcoin, você está no lugar certo. Siga-me. Bem, quando nós falamos dos ciclos do Bitcoin, há pelo menos duas maneiras mais comuns das pessoas avaliarem os ciclos, a estrutura deles. E eu vou mostrar para você. Dá uma olhada aqui. Bem, uma das maneiras mais aceitas de se contar os ciclos do Bitcoin é a partir destes marcos que você vê aqui no gráfico, que são os halvings. Halving é o evento que ocorre, que já está programado no Bitcoin, que torna sempre a dificuldade dos mineradores em minerar novos Bitcoins dobrado a cada 4 em 4 anos. Isso aconteceu em 2012, 2016, 2020 e 2024. Então, pessoas contam um novo ciclo sempre a partir de um novo halving. Essa é a mais aceita. E essa que você está vendo no gráfico é a segunda maneira de se contar os ciclos do Bitcoin. Ela é diferente das do halving. Essa, particularmente, é a maneira como eu conto os ciclos do Bitcoin. Para quem acompanha meu trabalho, sabe. Bom, veja aqui que é do fundo ao topo de cada ciclo, tá? Fundo a topo de cada ciclo. Bom, vocês que seguem o meu trabalho sabem que eu concordo e compactuo com este tipo de leitura. Para mim, o ciclo começa no final de um bear market, não depois do halving. Tanto é que quem acompanha meu trabalho sabe que eu tenho lá no TradingView mais quase 700 publicações e uma delas foi justamente nesta fase aqui do mercado, logo que encerrou-se o mercado de baixa em novembro de 2022 e para mim, a partir de novembro de 2022, no fundo aqui do bear market iniciou-se o novo ciclo do Bitcoin, que, em minha opinião, ele ainda persiste. Porque eu, Gustavo, estou um tanto convencido de uma possível teoria do que o ciclo estendido é algo real desta vez. Olha só, quando nós analisamos este modelo, então, como estou mostrando para vocês, de fundo a topo de cada ciclo, veja aqui que o primeiro ciclo durou 742 dias. O segundo ciclo durou, do fundo ao topo, 847. Depois, 1.064 dias. E o atual ciclo, se lá 126 foi o topo real do ciclo, 1.050 dias. Agora, por que que eu, Gustavo, estou bastante inclinado a aceitar a ideia de um ciclo estendido, tendo em vista esse modelo que eu acabo de explicar para vocês, que é o que eu concordo? Bem, uma curiosidade aqui, analisando os ciclos, é que do fundo ao topo do primeiro ciclo, demorou 2 anos. Tivemos um ciclo de 2 anos aqui, que começou em 2011 e encerrou lá em 2013. Depois, o segundo ciclo, ele durou 2 anos e meio, foi adicionado mais 6 meses. Curiosamente, o próximo ciclo durou 3 anos, foi adicionado mais 6 meses. E só que se nós olharmos agora o ciclo atual, nós temos ainda 3 anos. Então note que, de maneira crescente, foi adicionado 6 meses a cada um dos ciclos desde o primeiro. Então isso nos traz a ideia de que, respeitando o padrão de que a cada ciclo é adicionado 6 meses do fundo ao topo de cada ciclo, o ciclo simplesmente atual não poderia ter terminado lá no 126 mil em outubro de 2025. Por quê? Porque teriam sido acrescentados apenas 3 anos, igual ao último ciclo. Isso para mim acaba não fazendo tanto sentido. Vou recomeçar essa última frase. Mas neste ciclo atual, que começou neste fundo e possivelmente teria terminado lá no 126 mil em outubro, teria passado-se apenas 3 anos. Então veja, se de maneira progressiva é acrescentado 6 meses a cada duração de ciclo, eu flerto com a ideia de que este ciclo não pode ter terminado. Se essa lógica deve se repetir, o ciclo atual não poderia ser de 1.050 dias, mas ele deveria ser de mais de 1.200 dias para se acrescentar mais 6 meses a ele. Então, por sua vez, o ciclo deveria ficar assim: 1.200 dias
tornando o nosso ciclo atual ainda mais longo. Em que data fecharia os 1.200 dias? 1.210 dias aproximadamente? Seria lá em março de 2026. Ou seja, se nós estamos achando que o ciclo vai seguir o padrão de adicionar 6 meses mais a cada ciclo, o final do ciclo não pode ter sido em 126 mil dólares, mas ele ainda vai ocorrer a partir ou até março deste ano de 2026. Bem, qual é o consenso geral aqui? Consenso geral, quando nós olhamos em grupos do Telegram, no X, na internet, é que o ciclo de 4 em 4 anos cumpriu o seu objetivo e realmente o ciclo foi finalizado em outubro do ano passado. Qual é o grande problema aí desse consenso? É que o mercado ele pune aqueles que estão em consenso. Se as pessoas estão muito alarmadas para a queda, o mercado sobe. Se as pessoas estão alarmadas para a subida, o mercado cai. E se as pessoas estão achando que o ciclo de 4 anos previsivelmente chegou ao final no último trimestre do ano passado, possivelmente o mercado pode punir novamente essas pessoas se elas, ou se eu, se você, não olharmos os dois lados da moeda. Eu estou aqui para mostrar o segundo lado da moeda. Agora, um fenômeno bastante interessante ocorre quando nós aplicamos um modelo matemático linear baseado na lei da potência com respeito ao tempo do Bitcoin. Esse modelo linear, ele leva em conta não só que cada ciclo se acelera em 6 meses adiante, como nós vimos aqui o exemplo anterior, mas que ele acelera ainda mais com o passar do tempo. Ele leva em conta uma aceleração. Tendo em vista isso, o ciclo atual proposto nesse modelo, ele não avançaria somente até março de 2026, mas avançaria 1.400 dias do seu fundo até o seu topo, e isso levaria o ciclo até aproximadamente 20 de setembro de 2026. Bom, então vamos apenas recapitular. Nós vimos que, usando o modelo progressivo de ciclo a ciclo, cada ciclo adiciona 6 meses de duração do seu fundo a topo. Isso quer dizer, então, que nós temos, por volta do meio do mês de março, como um possível topo do ciclo atual, que ocorrerá ainda em 2026. Mas, quando nós colocamos o modelo o logaritmo progressivo da lei da potência, essa data pode se estender um tanto mais e encontrarmos um topo do ciclo atual, ou seja, do fundo ao topo, um ciclo completo de alta por volta de 20, 21 de setembro de 2026. Bom, eu adiciono aqui para vocês mais alguns motivos do porquê eu acho que esse modelo de ciclo estendido nesse momento faz muito mais sentido para mim, tá? Não só agora, né, mas já há alguns meses eu estou aí, entendendo e me aprofundando mais a respeito desse modelo. Bom, um dos motivos que eu tenho aqui é que nós não tivemos nenhum pico clássico de final de ciclo. Como vocês podem ver, por exemplo, nesse dado on-chain, nós enxergamos sempre nos finais de ciclos momentos de euforia marcado nos dados on-chain. E desta vez nós não tivemos em nenhum momento um período de euforia caracterizado dentro do mercado. Outra coisa também é que nenhum dos dados on-chain que apontam um topo de ciclo e que acertaram ciclos anteriores demarcaram topo desta vez. Então nós temos vários motivos para entender que alguma coisa está diferente. Ou os dados on-chain, que praticamente acertaram todos os topos anteriores, falharam completamente em seus modelos, ou o ciclo está diferente em relação aos outros. Agora vem uma parte que nos interessa. Se o mercado for realmente andar até março deste ano para encontrar um novo topo, aonde possivelmente poderia ser esse valor? E qual seria o suporte mínimo que o Bitcoin poderia atingir neste ciclo até março? E se ele for até setembro? Vamos olhar juntos? Bom, vou mostrar para você aqui minha tela. E aqui você vê junto comigo, né, o gráfico de regressão linear aplicada à lei da potência. Aqui em verde é a linha da regressão linear, tá? E embaixo é o suporte, ou seja, preço justo que o Bitcoin poderá custar no verde e embaixo preço mínimo que o Bitcoin poderá custar nesse cenário, tá? Então vamos lá então. Ó, eu vou estender aqui, ó, o preço para março. Tá? Estendendo para março, o preço justo, ou seja, o que poderá ser possivelmente um topo local, poderá ser em torno de 150 mil dólares. Ó, 152 está marcando ali. E diz que o suporte mínimo é 54 mil dólares, ou seja, o preço não passaria muito de 152, e se fosse cair, se fosse marcar um fundo, não demarcaria um fundo muito abaixo de 154. Agora eu vou estendê-lo
para setembro, 20 de setembro, aproximadamente, que fecha aqueles 1.400 dias que nós comentamos. Vamos lá? Ó, dia 21, teria por preço da regressão linear $182.000. E o preço mínimo que custaria seria $64.000. É claro, nós não sabemos se o padrão da regressão linear vai ser respeitado ao longo de todo esse período, quanto à sua máxima, mas ele também pode ser respeitado quanto à sua mínima, marcando aí fundos de mercado. Então, para recapitular esse último trecho, nós temos ali um potencial preço de 150.000 aproximadamente para um topo, se ocorrer em março, e um fundo de por volta de $54.000 se o preço só cair dali em diante. Mas nós temos uma possibilidade do preço em setembro estar custando por volta dos $180.000 e com preço mínimo por volta dos 64. E você, está acreditando? Você acha que isso faz sentido? Bom, se você acha que faz sentido, comenta aqui. Se você acha que não faz sentido, comenta também, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui dizendo que sou o dono da verdade, estou apenas trazendo para vocês aqui o embasamento desta teoria, que não eu que criei, né? É uma teoria que está aí aberta no mercado e está ganhando força nas últimas semanas, nos últimos meses. Comenta aí, eu quero saber muito a tua opinião. Pessoal, já peço para você deixar teu like se tu gostou do nosso conteúdo, te inscreve para ficar por dentro de mais vídeos e mais assuntos como esse. E convido você também a assistir outros vídeos que nós vamos sugerir aqui no término desse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço. Até mais. Fui!